Falam como se fosse bonito. Ele morreu e no dia seguinte já estava trabalhando. Eu falei assim, coitado. O velho de 90 anos não pôde dormir um dia. No país que chamavam Sol, apesar de chover, às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. O país do Sol, como eram em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital, de modo que estes eram mendigos e parasitas, o único meio de vida sem concorrência, isso mesmo com algumas restrições quanto ao parasitismo. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias matando gente para matar o tempo. Jornais fatigados, tramways, partidos nacionalistas, a ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. E o povo que ali habitava se julgava, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso se não fosse a capital do país do sol. A capital seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, não a verdade útil, mas sim a verdade verdadeira. A digna senhora pensou em tomar providências. For impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com a qual se dirigia aos outros. Rapaz, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente, por conta própria. Assim, a família chegava a ver Antenor como a própria revolução. Os mestres se indignavam porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos, claro. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos, ficou provado que Antenor era um doido e furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia, a quem teve de explicar a sua caridade. Antenor foi trabalhar e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Atendendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio e várias empresas industriais. A cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre. Qualidade raríssima no País do Sol. A cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos. Tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do País do Sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima, tomavam-lhe birra. Por quê? Um dos seus ex-companheiros explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. O patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Mas isso prejudicou-lhe? Não! Mas podia prejudicar, sempre altera o bom senso. Depois
Mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha empresa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira, e estava convencido com a razão de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava que iria fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo. Juvenilmente, na cidade, a digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas é bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes. A defesa hostil dos outros homens. O ódio com que o repeliam. Porque ele pensava, sentia: meu Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É a tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando seu coração apaixonou-se por uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova de desarranjo cerebral de Antenor. Apenas, com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso o senhor tomar juízo. Mas que chama você de juízo? Ser como os demais? Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade, quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. Um cavalheiro grave veio servir. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, é a tempo, desde que nasci. Não posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular bem, Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte. O diabo é que não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto eu arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão, explicou o honesto comerciante. Antenor recebeu o número de sua cabeça e enfiou a cabeça de papelão ao sair para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos, jogava pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo. Mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que não desmoralizasse a ele. Outras Marias, ricas, de posição, apareceram. Ele só tinha que escolher. Foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da República, a quem logo atacou, pois, para a futura eleição, o presidente seria outro. Passaram-se anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então, Antenor passeava de automóveis pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória: bolas! E eu que esqueci minha cabeça, está ali a tempo. O que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Não posso, todavia, ficar com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Há tempos, aqui, deixei uma cabeça. Não precisa dizer mais nada. Espero-o, ansioso e admirado de sua ausência desde que ia desmontar a sua cabeça. Tem se dado bem com a de papelão? Ah, sim, claro. Fabricação em série. Mente muito. Mas e a minha cabeça?
Consertou-a? Não. Então o desarranjo era grande, né? O relojoeiro então recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparato igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará melhor no mundo como a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias. É o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição, cabeça de gênio. Antenor ia devolver a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça a gentileza de embrulhar minha cabeça? Não a colocará? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Antenor prudente e respeitador da harmonia social aferiu. Diga-me cá, mesmo parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela, eu continuo com a de papelão. Em vez de viver no país do sol um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão.